Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos. Eu convido a você a ler comigo o livro de Judas, versículos do três ao 6. Não, do 3 ao 6. Vamos ler o livro de Judas, do 3 ao 6. O que é que nós vamos saber aqui? Aonde, aonde, é, aonde estão os anjos demoníacos? Quando o dilúvio, quando o dilúvio cobriu toda a terra e destruiu toda a sociedade humana, os anjos que estavam aqui retornaram aos reinos celestiais. Qual foi a recepção deles lá? Nós já sabemos que quando Jesus Cristo estava aqui na terra, eles já tinham sido expulsos de lá, porque em determinado momento, um homem possuído por espíritos malignos, se dirigindo a Jesus, falou: que viesse ter conosco, filho do Altíssimo, se não chegou a nossa hora. Então, aqueles anjos demoníacos já estavam aqui, já tinham sido banidos dos reinos celestiais. Por isso que no Pai Nosso, Jesus Cristo falou: vocês devem orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa vontade. Assim na terra, como ocorreu no céu. E o que é que aconteceu lá? No livro de Judas, capítulo. Não tem capítulo, é, um, é uma passagem. No livro de Judas, versículos 3 a 6, nós vamos entender o que aconteceu. E Judas dá uma advertência aqui para todos nós. Vamos ler? Vamos ler então. Agradecemos a Deus a leitura da sua santa palavra. Amados, Judas aqui faz uma advertência séria, hein? Quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue a vocês. A fé, ela tem que ser conquistada. Uma vez dada, você tem que trabalhar ela, que foi entregue pelos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para esse mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, dentro da igreja, já estava havendo infiltrações de pessoas que subvertiam a palavra de Deus, o que era ensinado dentro da igreja, lá no primeiro século. E você acha que hoje, quase 2000 anos depois, como é que deve estar essas religiões aí? Eu já fui de igreja, já participei. Mas a gente tem que aprender, né? É um desenvolvimento, é um progresso. Você tem que ler, pô. A partir do momento que você tem a informação, você tem que buscar mais informação. A gente tem que tomar cuidado. Vamos continuar. Porque se introduziram furtivamente, ou seja, essas pessoas entram na igreja e vão ganhando cargos, diáconos, pastores, bispos, aí eu não vou papas, clérigos, reverendos, sabe como é que é, né? Os quais, os quais já antes estavam escritos para esse juízo. Homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Negam a Deus por quê? Porque em vez de eles falarem e praticarem o que ensinam, eles negam aquilo que falam. Eles negam a Deus, negam o que falam. O único dominador é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem
já uma vez sobre isto, que havendo o Senhor salvo um povo, né, no caso ele está falando do povo de Israel, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ou seja, quem conhece essa história sabe que saíram quase 2 milhões de pessoas com Moisés. Daquelas 2 milhões de pessoas que saíram do Egito com Moisés, só 2 atravessaram o Rio Jordão para a Terra Prometida: Josué e Caleb. Então, mudou tudo ali. Todo aquele povo foi trocado, seus descendentes. Agora, preste atenção. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Pois bem, quem são esses anjos que não guardaram o seu principado? É os tais que nós hoje chamamos de espíritos malignos, demônios e outros nomes que a gente xinga esses caras, né? Mas deixaram sua habitação, o céu. Deixaram sua habitação, o céu. Interessante que ele fala aqui, ó, não guardaram o seu principado. Isso significa que esses caras que estão aqui, além dos anjos comuns mensageiros, esses caras que estão aqui não são gente pequena, não. Eram principados nos reinos celestiais. Eles queriam tomar conta da situação e se deram mal. Reservou na escuridão e em prisões eternas. Eles estão aqui entre nós. Essa gente ruim, tá? Esses anjos ali, ó, essa gente ruim, está aqui entre nós. É aquele moço que falou lá com Jesus Cristo, que viesse fazer aqui entre nós, filho do Altíssimo. Estão aqui, ó, as prisões eternas, não guardaram, deixaram a sua habitação, reservou a escuridão e prisões eternas. Estão presos aqui. Estão presos aqui na terra. Por que escuridão? Por que escuridão? Porque não vem mais a luz do Criador. Estão longe do Altíssimo. Estão aqui, ó, habitando o nosso planeta, junto conosco. Olha que coisa, né? Sinceramente, nós estamos muito, muito, muito mal. Então, era só essa parte que eu queria falar com vocês. Judas, capítulo 1 do capítulo que tem, Judas só tem um capítulo lá, e vai de 1 a 6. O versículo de 1 a 6, eu queria deixar bem claro para vocês que esses demônios que estão aqui, essas entidades, esses espíritos, estão tudo presos aqui, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Lembra que nós falamos lá em Apocalipse capítulo 20, que vão ser trancafiados? Eles não foram mortos, mas eles vão saber muito bem, cedo ou tarde, o que é morrer. Eles vão saber, e eles sabem disso. É uma situação para eles que não tem volta. Não tem volta. Os caras, eles simplesmente debandaram dos céus e pintaram e bordaram. Quando retornaram, foram detidos. Houve um conflito, porque eles queriam ficar. Houve um conflito. A própria Bíblia, em Apocalipse, diz que houve uma guerra em que um dos principados dos céus, um anjo chamado Miguel, o arcanjo, junto com outros principados que estavam no reino celeste, não aceitaram de volta e eles foram banidos para a terra. Prisões eternas em escuridão total. Estão aguardando o dia da intervenção total aqui. Aí eles vão ficar presinho mesmo, bem presinho mesmo. Aí a prisão já é outra aqui, tá? É sem fazer nada mesmo. E a humanidade vai ter paz. E vai ser governada por Jesus Cristo e os seus santos escolhidos por 1000 anos. Fiquem na paz. Deus abençoe.